super maquiadora, seja bem-vinda a mais um episódio Maquiagem na Medida Certa na Prática. Meu nome é Caroline Daniele, sou maquiadora visagista e instrutora visagista e na aula de hoje nós vamos aprender como valorizar as características faciais da nossa modelo Idilza. A Idilza é uma modelo de pele madura, então eu trouxe para você quais são os detalhes que você precisa cuidar na hora de maquiar uma cliente que possui essas características e, claro, respeitando a beleza individual de cada mulher. Vai ter muita dica importante nessa nossa aula, então pega papel e caneta na mão e vamos lá! Vou iniciar então a preparação da pele. Primeiro utilizo o Fix Plus da MAC em todo o rosto e depois eu utilizo o Strobe Cream da MAC em todas as regiões do rosto, com exceção da área dos olhos. Gosto muito desse hidratante porque ele possui uma ação potente de hidratação e ele tem um efeito luminoso. O meu é com fundo douradinho. Para a área dos olhos, eu aplico o Fast Response Eye Cream da MAC, que eu também mostrei no início do vídeo, e eu aplico na região inferior e superior dos olhos com um pincel menor. Super importante utilizar produto de hidratação nesta área específica do rosto com um produto específico, porque assim também a gente diminui as chances de craquelar a maquiagem. Em seguida, uso a camuflagem Ivory da Maquier na região das sobrancelhas para camuflar a micropigmentação que ela possui. A micropigmentação dela está mais acinzentada e ela possui a coloração do cabelo num tom mais chocolate, um tom mais quente. Então, para ficar mais harmônico com esse tom do cabelo, eu vou usar uma coloração na região das sobrancelhas que possui também esse fundo e eu não quero que fique uma sobrancelha tão escura. Por isso, eu resolvi apagar um pouco o tom da micropigmentação para deixar mais harmônico e sem pesar demais. Apliquei a esponjinha só para uniformizar a camuflagem. Utilizo a base Water Weight com Oil Shine da Thalita Barrichello e aplico um pouquinho de branco da paleta Supracolor da Kryolan só para deixar o tom um pouquinho mais claro. Então, eu faço a mistura desses três produtos na plaquinha e vou então aplicando no rosto com um pincel Duo Fiber. Gosto bastante da base Water Weight da MAC porque ela é uma base mais fluida, mais fininha. O Oil Shine ajuda a deixar a pele mais hidratada e a trazer uma luminosidade para essa pele. E o tom claro da paleta Supracolor da Kryolan não tem tanta cobertura, é um produto um pouquinho mais leve. Então, por isso, eu faço a mistura deles na plaquinha e vou aplicando em todo o rosto. Gosto de aplicar com um pincel Duo Fiber esses produtos porque eles ficam mais líquidos e esse pincel espalha de uma forma muito homogênea essa combinação, essa mistura. Em seguida, venho com a esponjinha só para tirar excessos e deixar mais uniforme a aplicação desses produtos. E eu estou utilizando a esponja seca, não estou usando a esponja úmida. Vou em todos os cantinhos do rosto para não deixar nenhum acúmulo. Para fazer o contorno, eu peguei a base Water Weight da MAC, aquela que eu usei inicialmente, porque ela é um tom um pouquinho mais escuro que o tom de pele da minha modelo. Então, para fazer a pele toda, eu apliquei um pouquinho de branco, ou seja, eu deixei o tom um pouquinho mais claro. Então, agora, para fazer o contorno, eu estou usando somente a base. E eu fiz o contorno na região superior da testa porque através da nossa análise facial, que foi liberada na aula anterior, nós vimos que ela possui a testa mais longa. Faça o contorno agora na lateral do rosto para diminuir um pouco a largura, porque a gente viu na análise também que dá para diminuir. Observe que eu estou aplicando esse contorno um pouco mais para cima, mas realmente em cima do ossinho zigomático. Em seguida, aplico na região inferior do rosto, no intuito de suavizar essa região que tem um decaimento das estruturas e sim criar uma profundidade, uma elevação. Perceba então que eu fiz um traço
mais na diagonal, elevando essa região. Aplico então um pouquinho mais, só para intensificar essa área. Misturo um pouquinho da base Water Weight com o corretivo Studio Fix da MAC e aplico na região abaixo dos olhos. Perceba que eu estou aplicando mais no cantinho interno e no cantinho externo, criando um efeito lifting nessa região. Gosto de aplicar esse produto porque ele é um produto um pouquinho mais líquido e misturado com a base que escureceu um pouquinho mais esse tom, eu consegui então chegar num produto que tem uma textura mais leve, ao mesmo tempo com um tom um pouco mais escuro. Então, aplico ele primeiro com o pincel, depois eu venho dando batidinhas para tirar excesso e uniformizar toda essa região. Estou aplicando também com a esponjinha seca e em seguida eu venho na lateral do rosto, do canto da boca para cima, numa direção diagonal. Estou apagando os cantinhos da boca, porque ela tem o cantinho da boca um pouquinho mais caidinho. Então, eu estou deixando um pouquinho mais suave esse cantinho. E em seguida, venho com a esponjinha, espalhando esse produto e mantendo esse direcionamento diagonal para trazer elevação para essa região. Isso traz, então, portanto, um efeito lifting para o rosto. Vou usar o pó Medium Dark da MAC para só selar as áreas de contorno e eu estou usando ele com um pincel bem macio e aplico bem na região do osso zigomático. Na maquiagem errada, eu apliquei ele mais para baixo. Então, eu indico que você aplique mais para cima esse produto de contorno para trazer um efeito lifting para o rosto. Estou selando a área abaixo do ângulo da mandíbula, então toda a região inferior do rosto e estou tirando um pouquinho a luminosidade da região do queixo, porque lembram, o queixo dela possui um efeito um pouco mais projetado, então eu escureci um pouquinho para tirar esse efeito. Lembrando que a Edilza, nossa modelo, possui uma pequena assimetria de nariz, mas como eu não fiz o contorno em toda a lateral do dorso do nariz, dessa forma eu não precisei trabalhar essa assimetria. Eu deixei ela ali porque ela é suave, não é uma assimetria muito grande e eu não trabalhei reforçando o contorno, o dorso do nariz. Então, por isso, eu não trabalhei a assimetria no caso dela. Estou aplicando o pó translúcido da Kryolan TL11. Estou usando pouco produto. Claro que nessa primeira etapa eu uniformizo bem todos os corretivos e agora eu venho aplicando o pó com uma esponjinha e eu tiro o excesso de pó na minha mão. Então eu venho aplicando uma pequena camada para selar esse produto, deixar aqui base, corretivo, fiquem todos no lugar sem craquelar, sem acumular nas linhas. E assim eu consigo ter mais durabilidade. Blush Orgasmo da NARS. E eu estou aplicando esse blush que tem um tom rosado, mas num efeito horizontal, bem na maçã do rosto. Indico bastante o uso de blush numa pele madura, porque isso traz mais jovialidade, já que uma pele madura, ela acaba sendo mais pálida, porque a gente perde mais circulação na região da face e, portanto, fica com a pele mais esbranquiçada. Então, trazer um blush mais rosado traz mais jovialidade para essa pele. Gosto bastante desse blush porque, inclusive, ele tem um efeito mais luminoso, trazendo, assim, um pouco mais de volume para o rosto e a gente considerando que essa pele tende a perder gordura, esse efeito luminoso vai trazer mais jovialidade. Estou usando a pasta da Anastasia Beverly Hills na cor Taupe. É uma cor um pouquinho mais clara do que a cor que eu usei lá na nossa maquiagem errada. E eu estou trabalhando a região inferior no canto interno para iniciar essa pigmentação.
Utilizo o pincel deitado no início e em seguida eu faço os traços para cima no canto interno, simulando bem o direcionamento natural dos pelos. Essa é uma dica muito importante. Quando você vai pigmentar sobrancelhas, respeite o direcionamento natural dos pelos para deixar um efeito mais natural. Eu não pigmentei até o finalzinho da cauda, porque ela tem uma cauda um pouco mais caída. Então, eu pigmentei até um pouquinho antes do final da cauda. Estou pigmentando a outra sobrancelha. Comecei também pelo canto interno e em seguida foi indo em direção ao final da sobrancelha. E, novamente, eu sigo o direcionamento natural dos pelos. Depois eu venho com um gelzinho da MAC, que ele é um tom um pouco mais próximo ao tom do cabelo, é um tom mais marronzinho, quente, e eu aplico em toda a região da sobrancelha, porém, como ela tem menos pelos, eu vou aplicar esse produto com um pincel também em todas as regiões que não possuem pelo na sobrancelha. Então, primeiro eu pego o pincelzinho e aplico nas regiões de pelinho e em seguida, com o uso do pincel, eu vou nas regiões que ela não possui pelinho. Ou seja, eu pigmento toda a área de sobrancelhas com esse produto. Vou nas falhas e sobrancelha é uma região que eu acabo me dedicando bastante, porque ela é uma área bem importante do olhar. Pego essa sombra da paleta Jaclyn Hill da Morphe, que ela também é mais amareladinha, mais alaranjadinha, ou seja, tem um fundo mais quente, e eu venho então deixando essa sobrancelha ainda mais próxima do tom do cabelo. Isso é muito, muito importante para a gente ter um efeito mais harmônico, mais natural para o rosto da nossa modelo. Então, perceba que eu não vou até o final da cauda novamente, para não reforçar esse efeito que ela tem de uma cauda um pouco mais caída, né? Um pouco mais para baixo do que o canto interno. E eu vou pigmentando todas as regiões da sobrancelha, deixando ela bem uniforme. Sempre lembrando que aqui nessa aula nós estamos fazendo a maquiagem para as características faciais da Idilza. Você sempre precisa analisar a composição de característica facial da sua cliente, de cada mulher, porque cada mulher é única e a sua forma de maquiá-la também tem que ser. Então, você não pode ficar aplicando uma maquiagem padrão em todas as suas clientes, porque sim, nós somos diferentes e a nossa diferença está nos detalhes. E, portanto, você como uma maquiadora precisa aprender a analisar todas as características e como você vai fazer a maquiagem para cada mulher. E depois eu venho com um pincel de corretivos só para tirar qualquer sujeirinha do movimento que eu fiz para cima que possa ter comprometido o efeito da sobrancelha. Então, eu só venho com um pouquinho do corretivo que eu utilizei na região inferior dos olhos, só para delimitar um pouquinho mais essa região. Cantinho interno me preocupo em deixar também mais suave, um acabamento mais natural e deixo mais pigmentada a sobrancelha conforme eu vou indo em direção ao final da sobrancelha, à cauda. Então, assim eu deixo uma sobrancelha com um efeito mais natural no cantinho interno, com um efeito mais ralinho de pelos e mais preenchida conforme ela vai indo para o meio e final da sobrancelha. Só aplica um pouquinho de corretivo só para deixar mais suave e natural. E agora eu venho com o corretivo que eu apliquei na região inferior dos olhos, misturado com a base, exatamente a mistura que eu fiz na região inferior, eu aplico em toda a região superior dos olhos. Vou fazendo só o acabamento, contorno dessa sobrancelha na região inferior
e aplico esse produto na pálpebra toda. Espalho bem o produto. E depois eu venho com a esponjinha para uniformizar e tirar excesso. Utilizo a paleta da Morphe, a Jaclyn Hill, neste tom, que é um tom próximo ao tom de pele dela, com um pincel mais volumoso. E eu começo a aplicar essa sombra no canto externo e vou trazendo para o canto interno. Mas perceba que eu estou subindo com essa sombra até próxima à sobrancelha. Isso dá um efeito de criar profundidade ao canto externo do olho dela, que é natural com o envelhecimento acabar tendo um efeito um pouquinho mais caído e dessa forma vai trazer um efeito de levantar o olhar. Perceba que eu estou indo até próximo à sobrancelha com essa sombra e eu vou cuidando para criar um degradê de baixo para cima. Então fica mais escuro um pouco mais para baixo, conforme vai chegando próximo à sobrancelha fica mais suave. Dou mais aquela arrumadinha na sobrancelha, Carol toda detalhista, cheia de detalhes aí para as sobrancelhas. E em seguida volto novamente com essa sombra para pigmentar ela um pouquinho mais e deixar então essa região com profundidade, um efeito de levantar e abrir o olhar. Utilizo o pigmento Naked da MAC. Eu gosto bastante desse pigmento porque ele possui uma pequena luminosidade, porém é um pigmento que ele não é tão claro. Ele é para um tom mais próximo ao tom de pele e a luminosidade também é bem suave. Então esse pigmento, ele não reforça a questão das linhas de expressão. Então eu gosto bastante de utilizar em peles maduras. Estou usando com um pincel de cerdas naturais e em seguida venho novamente aplicando esse tom que eu já tinha aplicado, porém agora eu trago ele mais para o canto interno, mais para o centro da pálpebra móvel. Então, eu não deixo essa pálpebra com muita cintilância, deixo ela mais opaca, porque assim eu suavizo mais a aparência das linhas de expressão. Vou usar esse mesmo tom com um pincel de maior precisão em toda a região inferior do olho e perceba que eu estou fazendo um traço ascendente, ou seja, no canto interno ele fica um pouquinho mais para baixo e conforme vai indo para o canto externo, ele fica um pouco mais fino e para cima. Dessa forma eu trago então um efeito de elevar ainda mais os olhos. Venho com uma esponjinha sem nada de produto, só para delimitar melhor e dar acabamento para esses traços que eu acabei de criar. Em seguida, eu utilizo um cílios postiço, esse é o X05, ele é um cílios decrescente e eu utilizo a sobra dos cílios porque eu fiz a medida, sobrou um pedacinho que eu cortei e esse pedacinho que eu cortei, eu aplico bem no cantinho externo do olho para dar um efeito de elevar o olhar. Então, eu gosto bastante de utilizar esse pedacinho para ajudar a elevar o olhar. Esse pedacinho iria fora, só que utilizando ele primeiro por baixo dos cílios completo, eu consigo um efeito mais bonito para o olhar. Um detalhe importante, perceba que eu estou fazendo a demarcação do olhar através do uso dos cílios um pouco antes do final do olho dela. E por quê? Porque como ela tem a pálpebra um pouco mais flácida, caída, o cantinho externo do olho fica mais caído. Então, eu trouxe o acabamento um pouco mais para dentro, aplicando esses cílios, então, antes do final do olho. E eu deixei um efeito de alongamento do olho para a sombra. E em seguida eu venho aplicando os cílios, então, completo, que é o cílios X05 decrescente.
em toda a região do olho. Eu também tomo muito cuidado com a aplicação dos cílios. Então, eu observo muito o efeito que esse cílio está trazendo para o olhar. Então, eu aplico os cílios puxando a pelezinha para cima e eu vou bem rente à raiz natural. E eu vou ajustando o cantinho interno, o cantinho externo, forço esses cílios para cima, certo? Para trazer um efeito de levantar o olhar. Então, a nossa cliente, ela quer ficar mais bonita, mais jovem com a nossa maquiagem e assim, forçando os cílios para cima, cuidando do design que ele está trazendo para o olhar, cuidando do acabamento no cantinho externo, eu consigo um efeito mais bonito. Esses cílios decrescente, ele traz um efeito de abertura para o olho. Esses cílios não é um cílios muito longo, então para uma pele madura eu indico bastante, porque ele traz um efeito mais natural. Delineador 77 da Inglot, com um pincel bem fininho da Ico, eu vou fazer o acabamento no cantinho interno do olho. Pergunto se está incomodando o olho da minha cliente, isso é muito importante. Ela respondeu que não, só eu vi que o cantinho interno ele está descolando um pouco. Então, eu só vim com a colinha, apliquei ela no cantinho interno novamente e eu estou pressionando para deixar esses cílios bem fixados. Isso é bem importante, maquiadora. Cuide de todos os detalhes na hora de colocar os cílios para que você possa, então, ter uma durabilidade, um efeito legal desses cílios. Lembrando que, a partir da nossa análise das características individuais da Idils, da nossa modelo, a gente observou que ela tem como referência a medida da distância entre os olhos. Então, eu iluminei o cantinho interno do olho, porém eu trouxe o delineado marcando bem aonde inicia o olho. Eu venho então com o delineado para fazer o acabamento no cantinho interno. Então eu usei o pincel bem fininho para fazer esse traço, dar o acabamento. Recomendo muito, maquiadora, que você sempre faça essa etapa, a não ser que a cliente tenha olhos próximos, tá? Então perceba que eu peço para ela olhar bem para o cantinho e eu vou fazendo o traço. Eu sempre peço para ela não piscar nessa hora. E se eu tenho que refazer novamente o traço, eu dou um tempinho para ela piscar. Venho com a sombra Blackout da Urban Decay, que é a sombra preta. E eu aplico só no cantinho externo ali do olho para dar um pouquinho mais de profundidade, um efeito de elevação. Então, eu escondo um pouquinho mais essa pálpebra caidinha, fazendo esse pequeno traço ali no cantinho externo. Depois eu venho só suavizando, esfumando esse traço que eu acabei de fazer. Dou um acabamento com a esponjinha e em seguida eu venho com uma sombra marrom um pouco mais escura e um pincel um pouco mais macio para dar um pouco mais de profundidade nessa região e disfarçar um pouco mais essa pálpebra que é caidinha e assim conseguir um efeito de maior elevação para esse canto externo do olho, deixando assim o olho com um efeito mais jovem, mais ascendente. Perceba que eu estou aplicando só um pouco de produto e esfumando na região de pálpebra móvel e eu suavizo subindo um pouquinho na pálpebra fixa. Só que eu estou fazendo isso com suavidade para não ficar muito escuro. Venho só dando acabamento com a esponjinha nesse cantinho externo e inferior do olho, sem aplicar corretivo, nada, só venho com a esponjinha dando acabamento para essas regiões. Em seguida, aplico máscara de cílios na região superior e inferior do olho. Estou usando um pincelzinho descartável de aplicação de máscara de cílios. E perceba que eu gosto de aplicar com o olho fechado, forço bastante para cima
para elevar esses cílios e trazer um efeito de abertura e elevação para o olhar. Para o batom, eu utilizei uma mistura do batom Brave da MAC com o batom Spirit da MAC. Então, o Brave ele tem um tom rosinha e o Spirit ele tem um tom um pouco mais marronzinho. Então, eu trouxe bem uma mistura nude com um fundo assim mais neutro e, portanto, eu não quis reforçar muito, destacar muito a boca. Lembra que eu comentei no nosso vídeo anterior? Pele madura tende a ter a boca com efeito mais caído, com os cantos mais para baixo, além do que as linhas ao redor da boca também são mais acentuadas, são mais evidentes. Então, eu procuro evidenciar mais os olhos, trazendo jovialidade para o olhar e, portanto, gosto de trabalhar tons mais nudes na boca. Claro que isso não é regra, se a sua cliente quiser um batom mais escuro, você pode usar, a questão é só cuidar com a textura desse batom, mas enfim, eu escolhi usar um batom mais claro para essa modelo. Então, estou me apegando bem aos acabamentos da boca, que é super importante a gente cuidar para deixar um efeito bonito aos lábios, cuidar para não ficar toda aquela cheia de marquinhas, né, sem acabamento. E apliquei um pouquinho do pó Mineralize da MAC na cor Light, só um pouquinho mesmo, na região inferior para dar mais acabamento, para delimitar um pouco mais a sombra. Então, eu procurei deixar essa região inferior bem suave mesmo, para deixar um efeito mais de elevação do olhar para a região superior dos olhos. Gosto muito desse efeito, acho que rejuvenesce bastante uma pele madura. E agora, então, a gente vê o que a nossa cliente achou dessa maquiagem. Perceba como ela gostou muito mais do que a anterior. Agora sim. Agora dá para ser modelo. Antes... Gostou assim? Gostei, bem melhor. Aham, isso aí. Uma maquiagem mais leve. Né? Isso. Um batom mais clarinho. clarinho. Então é isso, minha super maquiadora. Aqui a gente fica com a imagem do antes e depois dessa maquiagem. Então perceba como a nossa modelo ficou muito mais bonita, muito mais jovem. Essa maquiagem valorizou a beleza dela através, então, dos cuidados que nós tivemos ao aplicar essa maquiagem. E perceba aqui o efeito com a maquiagem que não valorizou comparada com a que valorizou, nos traz a clareza de que nós precisamos focar nas características da nossa cliente, no efeito dos nossos traços, dos nossos produtos, antes de simplesmente aplicar esses produtos no rosto da cliente. Então, o foco principal deve ser a nossa cliente, é essa mulher que vai carregar essa maquiagem. E você é a profissional que ela está confiando um momento especial da vida dela, um momento em que ela espera se sentir mais confiante, mais empoderada, mais bonita. E ela acredita que sim, você sabe analisar as características do rosto dela e sabe qual é a maquiagem, quais são as técnicas, as cores que vão valorizar essa beleza. Por isso, fica aqui o meu alerta de que você precisa ser uma profissional completa e eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Deixa aqui nos comentários para mim se você gostou e a gente se vê na próxima aula. Um beijo grande, fica com Deus e até mais. Tchau!